Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Eu não reconheço autoridade, legitimidade nenhuma a um Estado que foi usurpado, que decretou guerra ao seu próprio povo. Então, eu fui capturado. Não tinha condições de manifestação, não tinha condições de organização. Quem pichasse alguma coisa, quem falasse alguma coisa, era preso, era torturado. Então só sobrou uma via que era clandestina e, no nosso entender, também armada. Então a gente fazia ações armadas para desafiar. Então, nas manifestações para baixa tarifa, eu fui desde a primeira, porque eu estudo aqui na Casper, e aí estava acontecendo, e eu decidi ir para participar e tudo mais. Agora vamos falar do autoritarismo atual e resquícios da ditadura militar no Brasil. Depois de assistirmos o documentário sobre Ivan Seixas, um militar de esquerda, percebemos que o Estado decretou guerra sobre o próprio povo, o que deveria ser o oposto. Ele relata que foi capturado, que dizia que o país não tinha condições de manifestação, pois não era possível ser contra a opinião dos militares, pois então eram presos, o que restava fazer ações armadas para desafiar. Eles adiam que a polícia, como herança, passa uma visão repressiva, o que continha ocorrendo até hoje. Como no tempo da ditadura, que Rota continua mantendo o mesmo jeito. O ultranacionalismo supõe a homogeneidade étnica como base da manutenção da ordem política e social. Adolf Hitler talvez seja o exemplo mais destacado do ultranacionalismo. Seu discurso defendia a existência de uma raça superior ariana na Alemanha e, com base nesse pressuposto, promoveu o massacre de milhões de judeus. Atualmente, um regime totalitário que nós podemos citar é o da Coreia do Norte, liderada por Kim. Ele defende que o objetivo da revolução implica na população e não em adquirir qualquer poder externo. Eu vou falar de Venezuela e do governo de lá, atualmente, da ditadura que hoje em dia lá, um governo extremamente autoritário. Quando o Hugo Chávez assume, ele implanta várias restrições, como controle de imprensa, do judiciário, e ele começa a prender vários políticos e sem realmente ter motivos. E em 2015, o Nicolás Maduro assume, e por decreto. E começa também a tomar várias medidas para acabar com a democracia, com os direitos humanos e as liberdades fundamentais. A China, na teoria, é uma república popular, porém, na prática, tem um dos governos mais autoritários do mundo. O presidente da China está neste cargo há 8 anos e viola os direitos humanos, tortura pessoas e aprisiona ativistas políticos. E o país é extremamente criticado por isso. Na Guerra Fria, o nacionalismo cresce de um viés autoritário, como o nazismo e o fascismo. Agora nós vamos entrevistar o nosso professor de Geografia e Atualidades. O que você acha, a sua opinião, sobre a ascensão da extrema-direita no Brasil e na Europa? Então, como eu falei anteriormente para vocês, essa ascensão ela se dá a partir lá dos anos 80, né, quando você tem o final da Guerra Fria. Está muito conectada ao culto do nacionalismo, né, e principalmente
a Europa passando por crise, o Brasil também, né, nessa crise econômica, então começam a rejeitar algumas coisas, entre elas, por exemplo, na Europa, os imigrantes, né, seja ele branco, seja ele negro, né, essa rejeição a gente chama de xenofobia. No Brasil, a gente tem alguns grupos lá na região sul, São Paulo, por exemplo, um pouquinho no Rio, já fazem uma rejeição ao nordestino, né, a gente já começa a perceber uma aversão também, né, xenófoba ao haitiano, aos asiáticos que estão chegando, ao próprio africano em si, né? E esse processo ele se dá dentro de uma ideia de achar que a extrema-direita seria uma via para resolver problemas econômicos, problemas políticos, problemas sociais. Por quê? Eles discursam sobre o culto do nacionalismo, né? A valorização extrema dos símbolos nacionais. Então isso acaba gerando uma ideia equivocada, né? Então o cara às vezes vai lá agredir o negro, né? Ele vai, por exemplo, agredir um índio, ele vai agredir um gay, né? Porque para ele esses três grupos e até outros grupos minoritários são aberrações dentro da sociedade, né? E a gente sabe que não é isso, né? A extrema-direita é contra o comunismo, né? Então, tudo que você fala hoje, por exemplo, vamos falar de igualdade social, vamos falar de direitos humanos. O cara, você é comunista. Na verdade, igualdade social e direitos humanos são princípios do liberalismo, feito lá atrás. É o princípio da democracia, feito pelo capitalismo, não feito pelo comunismo, né? Então, essa extrema-direita, tanto na Europa como no Brasil, eles estão tentando chegar ao poder dentro de um processo até violento, né? A gente já está falando com vocês que a violência é uma marca registrada, mas não é só também uma violência física, né? Também a violência verbal. São contra posicionamento de mulheres, né? Então eles são contra a ideia do chamado feminismo, né? São contra a ideia de que a mulher ela possa ter autonomia, né? Apesar da gente ter alguns grupos, tanto no Brasil como na Europa, que aceitam mulheres, né? E aceitam até gays, mas aí são chamados grupos híbridos, são de extrema direita, mas são fascistas, né? Já são outra vertente da ideia do ultranacionalismo. Tá bom? Então... Vai. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por ter uma estética de um governo autoritário, é impossível não levar em conta as medidas protecionistas prometidas e as liberdades individuais que foram apontadas por ele como inaceitáveis em seu governo. O autoritarismo marca a vida política brasileira. A história republicana é uma história do autoritarismo. Desde o golpe militar de 15 de novembro de 1889, que instaurou a República, o final do século XIX, temos diversas manifestações autoritárias. O século XX brasileiro é marcado pelo autoritarismo. Basta ver os inúmeros momentos das intervenções militares ou de partidos com uma perspectiva autoritária. Vide, em 1935, a rebelião comunista fracassada ou a rebelião integralista de 1938. E o pensamento político brasileiro é fortemente marcado pelo autoritarismo. Os republicanos e aqueles que se desiludem rapidamente com a República, como por exemplo Euclides da Cunha, entre outros, você tem no fundo, basta fazer uma leitura cuidadosa política dos sertões, uma perspectiva autoritária. Ou o grande pensador do final da República Velha e do início dos anos 30, tem grande parte da sua obra publicada naquele período, que é Oliveira Viana, que é o símbolo do pensamento autoritário. O curioso é que esse autoritarismo brasileiro era marcado também pelo reformismo político. Mas esse pensamento, a impressão que dava para mim, por exemplo, como pesquisador, é que após o regime militar era a página virada na nossa história. Ou seja, nós não voltaríamos a ter aquela ideia de que se solucionam os problemas do Brasil com um regime forte, um regime que suprime as liberdades e tal. Porém, a partir de 1º de janeiro de 2003, com a ascensão do PT no poder e as inúmeras formas que acabaram desmoralizando o Estado Democrático de Direito, basta
lembrar o Mensalão, o Petrolão, mas não só, mais de uma dúzia de ministros foram demitidos por corrupção, inúmeros escândalos que foram cometidos nesse período, abriu espaço no discurso antipetista, ou se preferirem, no discurso que se contrapõe ao projeto criminoso de poder, sabe a expressão do ministro Celso de Mello, ou começou a entrar de gaiato no navio alguns que nunca tiveram a perspectiva democrática. Uma coisa é se contrapor esse projeto, apontando a necessidade da democracia e da consolidação do Estado Democrático de Direito. Outra coisa é se contrapor esse projeto e entrar na lata de lixo da história e tirar essas perspectivas autoritárias, né, que estavam lá jogadas na lata de lixo e que nós imaginávamos que eram páginas de virada na nossa história. Não é, infelizmente. Então, recentemente, dentro do interior do discurso antipetista, o autoritarismo reapareceu. Primeiro, buscando uma releitura do passado, como se o passado fosse um verdadeiro paraíso. O Brasil não tinha violência, não tinha corrupção, era uma maravilha. Não era, né? As contradições do regime militar, por exemplo, no meu livro Ditadura Brasileira, está muito claramente expostas tal. E essa perspectiva autoritária agora, nesse ano de 2014, ficou explícita. Na internet já estava presente e a partir de 2014 e 2015, isso reapareceu ainda mais. Agora com uma capa de enfrentar o projeto do PT, mas enfrentar o projeto petista, ou se preferirem, o projeto criminoso do poder, de uma perspectiva autoritária, e se encobriram, se esconderam entre aqueles, entre os quais eu me filio, que defendem a democracia no país. Qualquer solução para a crise política, ela só pode ocorrer e encontrar sua saída no interior do Estado Democrático de Direito. Portanto, a gente tem nesse momento, e sempre já digo isso, e voltarei sempre a dizer, é separar o joio do trigo. Não é possível enfrentar o projeto criminoso do poder com ideias autoritárias. Ele vai ser derrotado, e o será, mas no interior do Estado Democrático de Direito.